Mais um debate reuniu os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, dessa vez com cadeiras presas, copos de plástico e tesourinhas sem ponta. Tudo para evitar mais um episódio lamentável de violência política. Quem esteve nesse debate disse que tinha detector de metal, as mulheres abrindo até as suas bolsinhas de maquiagem para não ter nenhum tipo ali, pente fino, para não ter nenhum tipo de violência. E parece que deu certo, o Diogo da Luz. Parece que deu certo porque tivemos um debate aparentemente urbano, ali sociável entre os candidatos e que trouxe propostas, enfim, aos eleitores de São Paulo. Debate que aconteceu ontem na Rede Record de televisão. Diogo da Luz. Parece que deu certo sim, Kobayashi, mas eu queria saber a tesourinha para quê? Iam fazer recorte de papel, desenho, alguma coisa assim? Recorte é só na internet. Recorte é só na internet, que eu saiba, exato. Não, mas sem dúvida alguma, o debate teve um nível muito diferente dos outros. Foi muito mais civilizado, muito mais de propostas. Eu não sei se todos os eleitores gostaram tanto quanto de alguns outros debates, que a gente sabe que tem uma parcela do eleitorado que quer ver o parquinho pegar fogo mesmo, né? O circo pegar fogo ali. Mas eu acho que foi bom, foi salutar. Você sabe que os dois exemplos dão certo, tanto o parquinho quanto o circo. Né? Porque o parquinho, porque geralmente crianças é que brigam daquela forma como a gente estava vendo, né? E o circo por motivos que óbvios. Crianças não brigam daquele jeito. Talvez pré-adolescentes. Crianças não, né? Mas realmente eu acho que transcorreu de uma maneira que as pessoas puderam conhecer os candidatos por um outro aspecto também, pelo aspecto das propostas. Gostaram de umas, não gostaram de outras. Houve ataques firmes, mas ataques verbais e com educação. E acho que isso faz parte e deve seguir assim. Imagino que os próximos debates serão num nível parecido com desse. Debates firmes, ataques firmes com educação, me lembro de algumas discussões do Congresso Nacional, o João Belucci, em que os caras, eles tinham a pessoa, a mãe da pessoa, mandam eles para muitos lugares, mas sempre com Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência vá mãe de plantar... Vossa Excelência. Exato. A mãe... moral, né? Sua Excelência, que é a mãe de Vossa Excelência... João Belucci. Sua Excelência não tem envergadura moral, eles falavam. Exato. Né? Tinha sempre uma verborragia, que o Collor era muito conhecido por essa verborragia, inclusive. Agora eu vejo o debate, ele foi mais morno, realmente, né? Os candidatos estavam mais buscando fazer propostas. Vejo que ele teve bastante audiência também. Eu lamento a questão do Datena, volto a lamentar a presença dele como agressor. Ele deveria ter sido, no mínimo, rifado pelo próprio partido, mas, ao contrário, ganhou o apoio do partido, ganhou o apoio de alguns juristas, criaram-se a história de defesa da honra contra palavras, seria permitido uma cadeirada. Legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra, que eu acho que não tem, na minha visão, ali num debate político. Por mais que o Marcel tivesse feito as provocações, o Datena também fez, então eu lamento. E ele foi um debate mais propositivo, muito melhor que o anterior, que tinha sido o do Flow, que eu achei que foi, assim, bastante parcial na minha visão, muito parcial. O final ali, com a presença de alguns candidatos e um grande mise-en-scène, um piquenique entre os candidatos, foi bem esquisito, assim, uma parcialidade enorme para os participantes de esquerda. Acho que foi mais comedido ontem da Record, mais profissional, até o do Flow, lamento, porque era o primeiro, então tinha muita gente ali debutando em termos de debate. E até onde me consta, não fizeram de outra cidade, só o de São Paulo, porque o de São Paulo ele ainda está nacionalizado, né? Ele tem uma prévia das eleições, tanto nesse sentido de o Jair vai apoiar quem, o Lula vai apoiar quem, e vai ter esse outsider que está sendo o Marçal, porque o Jair, ao passar a integrar o sistema, né, como é o que se está aparentando, no sentido de apoiar o Ricardo Nunes, de centro-esquerda, vai deixar o espaço aberto para outro na eleição federal também, porque até onde se consta ele está inelegível, então pode ser que até lá ele também sofra, o Jair, com essas perdas de voto da direita. Muitos assuntos aí, Guilherme Mendes, eu quero te ouvir. Eu fujo de usar esse ditado, mas nesse caso eu acho que ele cai bem, que é o popular, que há males que vem pro bem. O episódio do soco do assessor do Pablo Marçal no assessor do Ricardo Nunes, na minha percepção, conforme eu conversei com pessoas, das mais simples, as mais engajadas politicamente, pegou muito mal. Ali eu acho que foi o ápice realmente do descontrole, o ápice da violência política, e creio que esse debate mais civilizado se deveu muito
a uma postura, a uma mudança muito produtiva do candidato Marçal, que nesse debate da Rede Record mostrou uma versão mais equilibrada, debatendo mais propostas, e na medida em que, da mesma forma que ele pautou os debates anteriores, ele mudou o seu comportamento neste outro debate, ele também pautou o tom de como seria a conversa. Foi um debate realmente em que houve propostas, sem dúvida que houve discordâncias, mas o fato das regras serem muito duras no que diz respeito à utilização de apelidos, no que diz respeito a provocações, no que diz respeito a qualquer tipo de movimentação ali fora do púlpito, eles se sentiram de fato muito mais engessados. E as regras eram claras. Usou apelido, perde 30 segundos nas suas considerações finais. Ou seja, se o cara quisesse fazer uma gracinha durante o debate, ele sabe que praticamente no último bloco ele não iria participar. De modo que isso não aconteceu, isso de uma certa maneira conteve os ânimos, e acho que de todos esse foi o melhor debate para quem de fato queria ver a discussão dos problemas da cidade. Para quem queria ver espetáculo, circo, barraco e, como o Diogo bem falou, fogo num parquinho, foi um debate sem sal, foi um debate morno. Mas eu prefiro 1000 vezes esse debate da Record do que todos os outros que passaram, em que o que a gente viu foi tudo menos discussão política, né? Fala, Priscila. Eu também acho que foi mais técnico, mais propositivo. Eu assisti ao debate e sabe o que me chamou a atenção? Foi que eu achei o Datena, falando, né, de uma maneira, na verdade, conglobante, eu achei ele mais ligado ao próprio candidato Marçal. Por algumas vezes, né, que eu estava assistindo, ele perguntou, por exemplo, entre outras coisas, qual tinha sido o pior prefeito, né? Eu não sei se vocês assistiram, enfim, e eu falei, nossa, agora ele vai falar, né? Vai começar... Ele não respondeu, né? Não, mas ele criticou, não sei se vocês assistiram, o atual, né, prefeito, enfim, lógico que o atual prefeito, dentro das pesquisas, algumas pesquisas sinalizam ele à frente, né? Então, eu meio que senti meio que um bate-bola. E eu falei, nossa, mas eu tinha assistido aos debates anteriores, eles tinham brigado, cadeirada. E eu achei menos agressivo, menos violência, mais, como eu disse, propositivo, colocando as propostas, falando da cidade, menos violento no sentido dos debates anteriores. Mas eu senti essa diferença no candidato, até brinquei. O Pacheco estava meio Datena aqui hoje também, assim como o Guilherme. Por que eu usei essa expressão? Achei ele menos agressivo, até mesmo para revide. Eu acho que a gente é contra a violência, violência gera violência, mas eu senti esse bate-bola entre os dois em alguns momentos ontem no debate. Eu não sei se vocês também sentiram isso, enfim. Né? Aquilo, do meu ponto de vista, meu querido Acácio Miranda, este trecho, o momento em que Pablo Marçal vai perguntar para Luiz Datena, ali em que os dois estariam em um embate frontal, pela primeira vez, se eu não me engano, desde o debate em que houve a cadeirada, hein? Não sei se teve esse embate direto nos outros debates aí do Flow e tal. O Pablo Marçal pingou uma bola ali e ele, Datena, quem foi o pior prefeito de São Paulo? E aí o Datena não debateu com o Marçal. E o Marçal usou o tempo do Marçal, do Datena, da réplica e da tréplica para atribuir críticas à gestão Ricardo Nunes. Foi uma jogada que deu certo e que o Datena caiu na cilada do Marçal? O Datena não caiu. Mas o que acontece? Vamos lá. As regras do debate, óbvio que engessaram os ataques. Mas a gente já teve debates também, e o Flow é o grande exemplo, com regras engessadas, onde os ataques aconteceram. O que está engessando os candidatos neste momento são as trackings, são as pesquisas internas. Quando a gente olha para as pesquisas internas, a gente tem 2 candidatos, que inclusive foram os que mais apanharam no último debate, que deram uma destoada em relação aos demais. E essas mesmas trackings, essas mesmas pesquisas internas, mostram que há uma certa rejeição neste momento aqueles que têm exagerado nos ataques. Então não é que eles se tornaram educados de repente, é que a estratégia neste momento, e a estratégia no sentido de entender o que quer o eleitor paulistano é proposta, algo mais construtivo. Por isso que nós tivemos este debate
esse último debate nesse sentido, e eu digo a vocês, o debate de amanhã e o debate de terça-feira terão regras engessadas, mas mesmo se não tivessem, nós teríamos um debate mais propositivo, porque é o que mostram as pesquisas. O eleitor cansou, o eleitor quer proposta. Então é pensado o negócio, é isso? É pensando no resultado da eleitoral, acho é isso? Tudo numa campanha tudo não, quase tudo absolutamente pensado, porque sempre tem alguns candidatos que são mais impulsivos e acabam não seguindo o tracking, como ele disse. Eu não acho, por exemplo... Mas eu acho que... Ô, Diogão, você continua. Eu não acho, por exemplo, que uma cadeirada no outro seja algo pensado. Não é possível. Eu vou dar uma cadeirada para que isso me dê resultados eleitorais. Isso é fruto do impulso, não é? Isso é fruto do impulso. Até por isso que eu disse quase todos. Eu me corrigi e disse quase todos. Que acho que o Datena agiu diversas vezes por impulso. Não só aí, diversas vezes. Mas eu confesso para você que eu preferia os debates com mais liberdade. Sempre vou reprovar qualquer tipo de agressão física, a menor que seja. Nunca vou concordar, não vejo nunca justificativa para isso. Mas eu prefiro mais flexibilidade nos debates, porque só assim eu vou poder conhecer bem a personalidade de cada um dos candidatos e terei oportunidade de, quando chegar no domingo nas urnas, dizer esse eu quero, esse eu não quero, justamente pela personalidade, porque com boas propostas e má personalidade não vai resolver nada. Agora, sabe um outro ponto do debate que eu achei interessante? Os questionamentos da Tabata Amaral para o Guilherme Boulos, porque teoricamente eles estavam ali no mesmo campo, né, com as mesmas ideias. Aliás, Tabata Amaral do PSB, que é do vice-presidente da República. O Guilherme Boulos é a aliança do PSOL com o PT, que é do presidente da República, né? Então são os dois candidatos do governo federal, teoricamente. E aí o Guilherme foi questionado pela Tabata diretamente, Cássio, sobre suas incoerências. Incoerências em relação a drogas, em relação a aborto, em relação ao que dispõe o Estatuto do PSOL e as suas afirmações recentes. E aí, como é que você viu essa virada de alvo da Tabata Amaral para o Guilherme Boulos? Porque nessa reta final, a gente vai, e não é novidade desta eleição, em outras eleições isso acontece também, a questão do voto útil. A rejeição ao candidato C ou ao candidato D leva os eleitores do candidato E e F escolherem entre o A e o B. E a Tabata Amaral e o Datena são os dois grandes prejudicados por esses votos úteis. Quem não quer um determinado candidato no segundo turno, nesse momento tem uma tendência de abandonar a Tabata e o Datena. Então, os ataques da Tabata são muito mais uma tentativa de preservação dos seus votos do que um ataque ao Boulos. Ao atacar o Boulos, ela tenta demonstrar essas incoerências e mostrar, você pode até fazer um voto útil, mas você está fazendo um voto útil errado. Sobre voto útil, a gente teve agora uma publicação do Estadão que diz que desde o início das pesquisas do Datafolha, lá há muitos anos atrás, nunca um candidato com alta rejeição foi eleito. O candidato com maior rejeição em São Paulo, que conseguiu se eleger, foi Paulo Maluf em 1992, e na ocasião ele tinha 38%. De lá para cá, todos os outros que conseguiram alcançar a cadeira da prefeitura eram candidatos sem essa alta rejeição. Como é que vocês veem agora candidatos como o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, que têm altos índices de rejeição, figurando como protagonistas aí no trio da frente, né? Entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E aí? Eu vejo como uma possível coincidência isso aí, porque não me parece que a rejeição seja realmente importante para as pessoas deixarem de votar, não mesmo. Tanto é que a gente vê, pelo menos segundo as pesquisas, a pessoa mais rejeitada do Brasil é o presidente da República, que foi extremamente bem votado. E você vê como não na eleição, né? Não, perdão. Mas é uma eleição de segundo turno contra o outro. Porque na ocasião foram... Mas ele foi o mais votado no primeiro turno também. Sim, mas é que a época no segundo turno ele tinha rejeição menor.
Mas era uma rejeição altíssima. Mas é a rejeição alta. Foi uma eleição presidencial de 2 anos atrás, foi uma reeleição das rejeições, né? É o menos reitado que ganharia entre Bolsonaro e Lula. Que é o que pode acontecer agora. Repete agora, porque você vê o Boulos tem alta rejeição, o Marçal tem alta rejeição, mas você vê estranhamente que tem pessoas de esquerda que votam no Marçal, de direita que votam no Boulos, por conta de odiar o outro. Então isso pesa muito. O que eu lamento, só um outro aspecto, é que você tem 2 candidatos ali que são deputados federais. Então você não tem compromisso algum com o seu mandato. Acho que isso poderia também ser revisto, no sentido de você já ter um cargo, concorre a outro, não perde os benefícios desse, continua recebendo enquanto concorre a outro. Então acho lamentável sobre esse aspecto, que é a busca pelo poder, o poder pelo poder, porque não há compromisso. Quando você é deputado federal, em 2 anos você vira candidato a prefeito, você está mostrando que você não tem compromisso algum com o seu mandato de deputado. O prefeito que teve menos rejeição e que conseguiu se eleger, na verdade, foi a prefeita. A Marta Suplicy foi a que teve o menor índice de rejeição e que conseguiu chegar à cadeira da prefeitura com 15%. Ela e o José Serra também, ambos com 15%. Foram prefeitos com baixo índice de rejeição. E ela disputou outras e foi caindo os votos da Marta, porque ela disputou várias depois, né? Sim. E aí tem um outro ponto que eu quero a opinião de vocês aqui, meus amigos. Ontem, um jornalista ou uma jornalista, não me recordo ao certo, perguntou para o Ricardo Nunes, João Bellucci, se o Bolsonaro vai indicar pessoas no governo dele. Ele tinha 2 minutos e meio. E não respondeu a pergunta. Não respondeu, porque você vê, eu achei até pouco... Foi uma estratégia interessante essa de não responder a pergunta? Assim, isso é bom ou ruim pro... Mas não foi a primeira vez que nem ele nem os demais não respondem, né? Porque às vezes você pergunta uma coisa, igual essa que a gente mencionou do Marçal, perguntou pro Datena, levantou a bola. Qual que é o pior prefeito? Era pra ele falar, Ricardo Nunes, né? Bater no Ricardo Nunes. Ele tergiversou, foi pra cá, foi pra lá e não respondeu. Eu acho que tem esse aspecto da rejeição, né? Que ela pesa demais, mas eu vejo vários candidatos não respondem. Agora é evidente que o Jair está alinhado ao Nunes. O eleitorado não está comprando muito essa história, então tem hora que o Ricardo Nunes é próximo ao Jair. Mas isso é o quê? Isso é fraqueza da força política do Jair Bolsonaro? Eu acho que o Jair, ele se contentou com pouco. Eu vejo, na minha visão, era o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Tarcísio, governador, e Jair. Esses 3 precisavam decidir quem seria o candidato. E quem teria mais força ali, na minha visão, força de votos, o Jair, força política, Valdemar e Tarcísio, por estarem no cargo. Mas me parece que o voto vencido foi o Jair e aceitou naturalmente, sendo que ele poderia impor um candidato que era naturalmente o Ricardo Salles, que muita gente diz que tem rejeição ou não, mas foi esse o preço. E me parece que o preço está sendo muito alto para o Jair. Como é que você avalia a participação do Ricardo Nunes ontem no debate? Eu acho que ele foi bem. No fim das contas, ele está no mandato. E por estar no mandato, é ele quem tem a melhor dimensão da prefeitura. Muitos números, né? Exato. Muitos números de saúde, Exatamente. De creche, falou que zerou a fila da creche. Essa dimensão é natural para quem está no mandato, mas só um ponto que o Bellucci tocou, a gente precisa lembrar, olhando para 22, que o Jair Bolsonaro, a votação do Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo, em 22, foi muito abaixo da expectativa. Uma das razões, as pessoas atribuem ao Nordeste, mas uma das razões para essa diferença de votos entre ele e o Lula em 2022 foi a cidade de São Paulo. O Nordeste ele cresceu. Exato. Que tem o maior eleitorado do país e ele ficou, repito, muito abaixo do esperado. Mas a votação do Ricardo Salles em São Paulo foi muito acima do esperado. Ele exato. foi o deputado mais votado do PL aqui no estado, na cidade de São Paulo, não sendo o mais votado no estado. Não, mas eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que não entende. Não. O número do Ricardo Salles que eu digo é que ele não foi o deputado do PL mais votado no estado, foi o Eduardo Bolsonaro. Mas na capital, o Salles foi o mais votado, tem esse detalhe. O Boulos foi o mais votado da capital e, em segundo lugar, o Salles. Mas eu ia tocar exatamente nesse ponto. Eu acho que no entendimento do Bolsonaro, na cabeça dele, ele falou, olha, o eleitorado da cidade de São Paulo talvez seja um pouco mais resistente. Em compensação, o Tarcísio explodiu de votos na cidade de São Paulo. Então, eu vou alguém menos ideológico e alguém mais pragmático. Foram essas as razões que levaram à escolha do Bolsonaro pelo Ricardo Nunes. Pelo menos na minha visão. Foi uma escolha pragmática e uma escolha muito... De momento. O PT já teve isso, já teve pouco voto, já voltou a ter, então é muito do cenário do recorte de momento. Falando em Bolsonaro como cabo eleitoral nessas eleições, a minha impressão é que ele sai enfraquecido dessas eleições. Inclusive porque ele
pode fazer, o PL pode fazer até 5 prefeituras. Fortaleza e outras cidades menores. Capitais, você fala. Capitais. E a soma dos eleitores dos habitantes dessas capitais não chega a 6 milhões de pessoas, ou seja, tirando Fortaleza, são cidades relativamente pequenas. E o presidente Lula pode não fazer nenhum candidato. A questão da gente ver com o tempo nem passado. Tem, em São Paulo e no Rio ele nem tem candidato. Principalmente a polarização que muitos diziam que ia ser o carro-chefe dessa campanha, até aqui não aconteceu. Diogão, mas eu vou citar Porangaba e o interior mais uma vez. A polarização não aconteceu nos grandes centros. Eu acho que nas grandes cidades... que era nos grandes centros. Né? Exato. Nos grandes centros, os temas municipais sobressaíram. Mas no interior, especialmente no interior de São Paulo, eu acho que o Bolsonaro e o Tarcísio, porque essa responsabilidade e este mérito é muito do Tarcísio também, eles serão os grandes vencedores. Agora, e o Lula, hein, meu querido Guilherme Mendes? Porque eu imaginava lá atrás, quando o Lula cravou apoio no Boulos, o Lula escolheu e trouxe a Marta de volta para o PT para ser vice do Boulos. Eu imaginava que o Lula ia estar nos palanques do Boulos. E não está tão presente assim, né? Está deixando para o segundo turno, está tirando o pé. Cadê a presença do presidente da República? Boulos não quer, né? E acho, eu imagino também que nem deva, não é? Não cabe ao presidente da República ser cabo eleitoral de ninguém. Eu imagino que o presidente da República tem que preservar a sua imagem, a sua função e se manter aqui distante de todas as disputas, até porque ele é o presidente de todos os brasileiros e aqui no caso em São Paulo vai continuar sendo presidente qualquer que seja o prefeito eleito. Se é uma questão eleitoral ou porque ele não quer se imiscuir diretamente ou então se é uma objeção do próprio candidato Boulos, eu não sei dizer. Mas a mim me agrada a equidistância regulamentar que um presidente deve ter em todas as capitais e da mesma maneira em todas as eleições de Estado. Agora, o Diogo falou uma questão a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, de fato, é um dos maiores fenômenos eleitorais do Brasil de todos os tempos e é muito engraçado que ele não tem esse poder de transferência de votos que parte da população acha que ele tem. Da mesma maneira que ele elege com muita facilidade e pessoas que ele indica para o poder legislativo e isso aconteceu Brasil afora, muitas vezes bastava se dizer que era relacionado ao Bolsonaro, ou tinha o sobrenome Bolsonaro estava eleito. No executivo isso não acontece. Mas governadores tiveram, em 2022, na eleição de 22, ele não elegeu nenhum prefeito de capital. Nenhum prefeito de capital no Brasil. Mas ele, como presidente da República... A tendência não, pesquisas é que o perdão, Lula 2020. Não, mas o Lula, quando era presidente, quando foi presidente no segundo mandato, elegeu no Brasil inteiro. Talvez não consiga eleger agora, mas no seu primeiro e segundo mandato, elegeu com muita facilidade. Aliás, o crescimento do PT foi estrondoso no primeiro mandato, do primeiro para o segundo. Mas voltando ao caso das eleições municipais, quem sai muito mais fortalecido, no meu entender, com esse apoio, é de fato o governador Tarcísio. E também muito da eleição do governador Tarcísio, é importante se dizer, não se deve tão somente ao apoio do presidente Bolsonaro, mas se deve sobretudo à figura do deputado e ex-ministro Gilberto Kassab. E o partido dele é de fato muito forte no interior do estado de São Paulo. E a participação dele, junto ao prefeito Ricardo Nunes e junto a uma série de outras prefeituras interior afora, independentemente do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem feito sim a diferença. Me parece que caso o Ricardo Nunes venha a ser eleito, esse mérito vai se dever muito mais a Kassab e Tarcísio do que propriamente a Bolsonaro. Como vocês bem colocaram, Bolsonaro não ganhou nas eleições em 22, o seu candidato não ganhou nas eleições municipais em 20. Mas quem é, por exemplo? Veja lá, haja vista que o candidato do Bolsonaro aqui em 20, Celso Russomano, não chegou nem entre os 4. O suposto candidato do Bolsonaro na capital em 2020 era o Celso Russomano, que não é tão bolsonarista assim, não é alguém que se identifique com nenhum é, né, Kobayashi? Quem que quis concorrer aqui com a alcunha de bolsonarista? Salles. Ninguém. Então, ele quis e não o quiseram, né? Esse é o ponto. Ele não quis o Valdemar. Exato, então, porque é sinal que não era um bom candidato, né? Porque se vocês acham que se fosse eleitoralmente viável, o PL abriria a mão de eleger na maior capital do Brasil? Me parece que não. Sim, acho que mesmo sendo viável abriria, porque a disputa deles é outra, é poder, é outra coisa. Não, mas veja, é o maior partido do Brasil.
você abrir mão, se você tem um candidato viável a disputar a maior capital do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul, você abriria mão disso? É claro que não, porque o Salles não era viável. Esse é o ponto. Ele não foi escolhido porque ele não era viável. Não é uma questão de composição. Se ele fosse um candidato eleitoralmente forte e viável, não tenha dúvida que ia acontecer o movimento contrário. Os outros partidos iam arbitrar em torno dele. Guilherme, pera só um pouquinho. O Bolsonaro não era viável. O Marçal não era viável. Ninguém, assim, desses que ultimamente tem aparecido com muitos votos, são viáveis. A política, meu amigo, é uma aposta de ideias. Se as pessoas aqui têm as ideias com as quais eu concordo e tem o mínimo de viabilidade, ela deve ser uma aposta de campanha, de pré-campanha, enfim. A pergunta é, por que não quiseram fazer essa aposta? Por exemplo, quantos por cento tinha, por exemplo, o João Dória em situação de pré-campanha em 2016? 2%. Inviável, e ganhou no primeiro turno. Então, assim, agora, será que o João Dória era mais inviável? Aliás, será que o Ricardo Salles era mais inviável do que era o João Dória? Um deputado federal, o segundo mais votado entre todos, na capital. O mais votado do PL. Então, vocês estão concluindo que o PL errou na sua estratégia? Não, ele não errou. Essa é a pergunta. Hoje é fácil falar. Hoje é fácil falar, exatamente. Hoje é fácil falar. A leitura feita naquela época era um Ricardo Salles bolsonarista tem um teto firme na capital. Essa foi a leitura que eles fizeram. Mas ninguém considerou a hipótese de ter um Ricardo Salles que fizesse uma campanha muito mais municipalista, muito mais de propostas para a cidade, do que tão atrelada ao ex-presidente Bolsonaro. Isso poderia mudar as coisas. Ninguém jamais vai saber quem estava certo, porque não tem como falar. Ô Diogão, mas posso falar? Eu acho que a gente tem que olhar dois fatores aí. Primeiro, um fator pesquisa lá atrás. A gente sabe que todas as decisões políticas hoje são tomadas com base em pesquisa. E eu tenho convicção que o PL fez uma pesquisa de viabilidade do Salles. O Valdemar pode até não gostar do Salles, mas se ele soubesse que o Salles era um candidato viável, ele ia achar uma forma de amar o Salles. Só que olhou para o presente, não olhou para a projeção, né? Exatamente o que eu falei. 17%, mas ele fez a pesquisa de um Salles bolsonarista. Claro que o Salles não deixaria de ser, mas ele, se fizesse uma campanha inteira não falando ser bolsonarista e pensando na cidade, o resultado seria diferente. Para melhor ou para pior, não sabemos. Mas eu cravo com você, o terceiro colocado das eleições municipais de São Paulo, não sei quem vai ser, vai ter 17% aqui. Pode cravar que esse é o número. Por quê? Da onde saiu esse número? Foi da pesquisa, na pesquisa deve ter sido o teto, e eu acho que esse é o erro da pesquisa do Salles, o teto do bolsonarista mais raiz, aquele bolsonarista mais bolsonarista, o bolsonarista mais convicto, que eu acho que foi essa a razão para decidirem pelo Ricardo Nunes. A gente tem um teto de 17, na hora do voto útil, de forma pragmática, quem é de direita, mas não é tão bolsonarista raiz, vai com o Nunes contra o Boulos. Eu acho que foi esse o posicionamento que motivou eles não terem optado pelo Salles. E um outro fator, será que um candidato bolsonarista 100% conseguiria trazer os outros partidos da mesma forma como o prefeito Ricardo Nunes? Precisa dos outros partidos? Precisa, porque se em 20 Bolsonaro com a caneta não elegeu ninguém, imagine agora sem a caneta, condenado, fora do jogo político. E qualquer um pensaria que a força política dele de transferência de votos diminuiria. É razoável acreditar nisso. Então, um candidato bolsonarista 100%, como o Acácio bem falou, certamente não iria decolar. Se decolasse, as pesquisas de viabilidade teriam feito com que o deputado Salles saísse. Ele precisaria compor, assim como o PL está compondo agora, né? Ele compõe, mas só não que... na cabeça. Só que o Ricardo Salles agora ele está vendo de camarote a situação, porque ele vê o crescimento do Pablo Marçal e eu dizia que um candidato de direita daria certo. Só uma questão, eu quero saber o seguinte, teríamos o fenômeno Pablo Marçal nessa pesquisa, tal como foi, se a gente tivesse um candidato Ricardo Salles, por exemplo? Ele mesmo teria espaço, que não disputaria. Teria espaço para chegar alguém cooptar
disputando esse eleitorado? É uma boa pergunta. Mais à direita? Imagino muito que não. Provavelmente não. E ele argumenta Agora, que não tem um disputaria. outro ponto muito importante, né? Quem pesou muito na decisão também para o Ricardo Nunes e o apoio ao Ricardo Nunes foram os vereadores. Porque todos os vereadores queriam estar com o Ricardo Nunes, porque acreditavam na possibilidade dele passar para o segundo turno e vencer, e talvez isso aconteça mesmo, mas eles não queriam perder os cargos, espaços, etc. Então os vereadores estavam firmes nessa ideia e influenciaram o PL. Para manter, né? Seria manter a manter, situação. na verdade. Meus amigos, vamos seguir acompanhando. Daqui uma semana, no domingo que vem, estaremos aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, provavelmente já acompanhando a apuração dos votos, quem é que vai estar em primeiro, segundo e se o terceiro vai estar com os 17% que aposta o Acácio Miranda. 17, o terceiro vai ter 17%. Se for uma aposta, a gente